Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco de suspense. Estamos chegando no Halloween, né? Então eu decidi contar pra vocês como que eu fui parar no hospital e fiquei internada 40 dias antes do neném nascer. Acho que é um bom conteúdo pra época do Halloween. O que é que vocês acham? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Camila, moro na Coreia do Sul há 7 anos e hoje sou mãe de 2 pequenos. Um menininha de 2 anos e um recém-nascido de quase 2 meses, 8 semanas e 4 dias, por aí. E o nascimento desse segundo foi meio turbulento, aí hoje vocês vão saber exatamente o que aconteceu. Aqueles que chegaram no canal agora e não conhecem a minha trajetória de maternidade, não sabem que eu tive os 2 nenéns através de fertilização in vitro. Então, o comecinho da gravidez, até 12 semanas, eu tive acompanhamento semanal com a minha médica, a médica que me engravidou. Aí depois eu fui liberada para ir ao hospital, porque até então, até 12 semanas, eu ficava na clínica de fertilização. Depois de 12 semanas, com alta, eu podia já ir para o hospital. E no meu caso, como meu sangue é negativo, eu tinha que procurar um médico que trabalhasse no hospital grande, porque aqui na Coreia tem diversos tamanhos de hospitais. E no meu caso, por ser sangue negativo, que é raro na Coreia, eu tinha que ir para um hospital grande, porque caso houvesse uma necessidade de transfusão de sangue, este hospital grande poderia conseguir o sangue. Eu decidi que a minha segunda gestação seria acompanhada pelo médico da minha primeira gestação, porque ele já tinha todo o meu histórico. Aí, já no hospital, em vez de ir toda semana, a gente iria todo o mês. Então, o primeiro mês foi tudo certinho, o segundo mês foi certinho. Aí, quando chegou depois da 20ª semana, eu comecei a sentir as contrações de treinamento, que são as Braxton Hicksons. E eu avisei o meu médico, olha, eu comecei a sentir essas contrações. Eu acredito que eu não deveria estar sentindo agora essas contrações. Por quê? Elas não estão tão espaçadas como elas deveriam ser. E ela não está ocupando só uma parte da barriga. Eu estou sentindo essas contrações na minha barriga inteira. Aí ele, não, fica calma, é porque você já teve a primeira cesárea, é o seu segundo filho, então seu corpo lembra. Beleza, fui pra casa, tranquilo. Quando deu 28 semanas, eu voltei no médico e falei assim, olha, as contrações, elas estão ficando doloridas, eu tô sentindo uma coisa muito estranha na minha barriga e não tem nada a ver com a primeira gestação. Eu tô um pouco assustada com isso. Ele, não, fica tranquilo, porque que acontece? Como você teve cesárea, o seu corpo, ele age de forma diferente. Então, provavelmente, o que você tá sentindo é por causa da cesárea. E você teve sua primeira filha há 2 anos atrás, então tá recente. Quando deu 30 semanas, 2 semanas depois, o meu pai faleceu e contarei sobre esse detalhe, né, sobre essa passagem num outro vídeo. E aí, no dia seguinte do falecimento, o meu marido me levou para um passeio, assim, só tinha gente, eu, a Lia e ele, num lugar verde lindo, perto da lagoa. E nós andamos, tava quente. Depois disso, a Lia pediu para ir para o café, que ela gosta com café inglês, onde todo mundo só fala inglês, a dona do café é americana. Então, a gente foi, ficamos lá umas horinhas. E aí, eu tava sentada, descansando, porque eu já tava comendo. Minha barriga, gente, já tava muito grande, maior do que era o esperado. E eu sentia constantemente a minha barriga endurecendo. Parecia que dava um choque, tipo, zzz, assim, sabe? Eu não conseguia nem andar direito. E aí, eu tava sentada. Eu falei assim, ó, peraí que eu vou no banheiro pra gente poder ir embora. E eu já volto. Eu levantei e fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu... Opa, peraí que o neném tá chorando. Sabe quem tá aqui? Ai, quem tá aqui? Nosso baby Theo. Mas fala oi pro pessoal. Olha. Aqui, viu? Olha pra cá. Isso. Olá. Olá. Aí eu levantei da mesa, da cadeira, né? E fui ao banheiro. Quando eu cheguei ao banheiro,
lá, fiz o que eu tinha que fazer e na hora que eu fui arrumar minha calça, né, arrumar a minha roupa, eu senti a minha calcinha tanto quanto molhada. Eu falei, esse negócio não tá certo, porque eu não suei tanto assim pra minha calcinha ficar desse jeito, né? Minha mão tava molhada. Aí eu senti um cheiro doce. Aí eu cheirei assim, eu falei, esse negócio tá estranho. Fui até a minha amiga, que é a dona, né? E eu cheguei pra ela, porque ela já tinha tido a segunda filha dela. Eu cheguei assim, olha, tem uma coisa estranha, eu fui no banheiro, senti minha calcinha muito úmida e tá com um cheiro diferente, um cheiro adocicado. Ela, Camila, parece um cheiro adocicado químico? Eu falei assim, é isso mesmo, parece assim, um pouco de água sanitária com alguma coisa. Ela, isso é líquido amniótico, tá com cara de ser líquido amniótico. Eu chamei o marido, né, o Jun, falei assim, ô Jun, aconteceu isso, expliquei pra ele. E nisso eu tava sentada contando pra ele, que eu tava meio que assustada, né? Quando eu levantei da cadeira, a minha cadeira tava molhada. Aí meu marido falou assim, Camila, vamos pro hospital, porque essa cadeira... Olha aqui. Aí na hora que eu virei, aí que eu fui ver que eu tava toda molhada. E eu tava com a Lia. E eu não podia levar a Lia pro hospital, porque aí no caso, o horário que a gente tava, e era um final de semana, é só na emergência. Essa minha amiga ficou com a Lia no Kids Café. E corremos, eu e o John, pro hospital. Chegamos no hospital, contamos pra enfermeira, que fica uma enfermeira na porta, né? Que é o mesmo hospital onde eu tive a Lia. E, de repente, chegou um monte de médico. Me colocaram na cadeira de rodas. E me levaram pra uma maca. Aí, na maca, colocaram um monte de agulha em mim. E começaram a fazer um monte de teste. E eu tô, gente, mas, né? Eu pensei, não, eu devo ter um neném agora, porque com esse monte de corre aqui. Aí fizeram os exames, autorizaram de eu participar dos exames, porque como eu sou estrangeira, fica complicado eles explicarem pra mim e eu entender um vocabulário mais técnico. Beleza. Aí eles disseram, olha, não, nós vamos só esperar o exame pra saber se ela tá com alguma doença, alguma coisa, e a gente vai liberar ela, porque até então tá tudo certinho. Então, eu fui liberada, gente. Fui pra casa. E as contrações ritmadas, doloridas, mas que ainda não estavam causando nenhuma dilatação. Então, era uma contração de treinamento ainda. E estava muito cedo, estava com 30 semanas. Quando deu 32 semanas, gente, eu não andava. Eu consegui com muito custo levar a Lia na aulinha dela. Quando eu voltei, minhas pernas travaram. Eu não conseguia andar. A barriga parecia que ia explodir. Era uma dor que não é dor de parto. Não era uma dor de parto, gente. Aquela que é cólica e tal. Não, não era. E assim, fala assim, de Camila, dá um passo. Não tinha como dar um passo. Era uma tonelada o peso da minha perna, o peso do meu corpo. E quando eu fazia menção, só de pensar em levantar a perna para andar, a minha barriga endurecia de uma tal forma, dava um choque de uma tal forma. Não consegui, gente. Eu tava assim, a ponto de ligar pro meu marido pra ele me carregar. Na realidade, eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo andar. Eu falei, você quer que eu vá aí te buscar? Eu falei assim, não, olha, eu vou tentar mais um pouquinho. Eu tô quase na porta do prédio. Eu vou tentar entrar. Se eu não conseguir, você desce pra me pegar. Gente, bem devagarzinho, com muito custo eu fui. Ele já estava me esperando na porta e me ajudou a entrar. Eu deitei na cama. Na hora que eu deitei na cama, relaxei, dormi. Aí deu a hora de ir no médico. A coincidência era que naquele mesmo dia eu teria um retorno no médico. Dava 32 semanas, tinha o retorno para saber, para ver o neném, para ver se estava tudo certinho. E eu tinha que estar no médico 2 horas da tarde. Isso era 11 horas da manhã. Eu levantei, e já não conseguia andar de novo, não conseguia levantar da cama. E eu falei, John, acho que a gente vai ter que ligar pra ambulância, porque eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo. E aí eu tentava fazer um esforço, não conseguia, e ele fala, Camila, nós vamos chegar atrasado, que não sei o que lá. E aí eu ficava nervosa, e aí parecia que tudo piorava. Eu falei com ele, eu não tô conseguindo, ou você chama a ambulância, ou você vai ter que me carregar. Aí ele foi me carregando e durante o trajeto de casa ao hospital, eu comecei a sentir umas cólicas. Fora a barriga super dura, umas cólicas. Quando chegamos no hospital, eu já não estava conseguindo andar mais.
e chorando, porque eu tava sentindo dor, aquela barriga estranha. Meu marido conseguiu uma cadeira de rodas, me tirou do carro, me pôs na cadeira de rodas e foi estacionar o carro. Só que ele demorou uma eternidade para estacionar o carro. E eu fiquei muito irritada, porque, tipo assim, eu tava com muita dor, tudo muito estranho. E ele demorando um século, assim, tipo, parecia parte da tartaruga, gente. Nossa, eu tava muito brava. E eu do lado de fora do hospital chorando e com raiva. Aí ele chegou, me levou direto pro consultório, né, a salinha que fica no hospital de cada médico, né, me levou lá. E aí as enfermeiras de lá viram uma situação e falaram assim, olha, nesse caso ela não pode ficar aqui, ela já tem que ir direto pra emergência para ele já ver o que tá acontecendo e a gente avisa o médico. Aí bem, chegamos na emergência de novo, eu lá na emergência de novo, subimos para as salas de exame e nesse meio tempo o médico chegou. E começou a fazer os exames aqui, ali, e não aparecia nada. Fizeram exames de ultrassom, não saía nada. E meu médico não sabia o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui 3 dias pra gente ver o que vai acontecer. E depois ou a gente dá alta ou ela segue internada. Internei. No dia seguinte, eu fui tentar levantar pra ir ao banheiro. Minhas pernas travaram e meu corpo só foi abaixando. Sabe como você vai ficando de cócoras? E não era eu, Camila, era o meu corpo. Eu não tinha controle do meu corpo. Aí a enfermeira viu e falou assim, olha, vamos tentar colocar ela na cama. Porque isso aí o corpo, como se fala, o corpo tá dizendo que vai ter o parto. Sabe? Assim, é instintivo, não é nosso, não é a gente que força nada. O corpo simplesmente faz. E aí chamaram o médico de novo, não tinha nada. E a barriga dura, eles tocavam, eles sentiam a barriga dura, mas não aparecia nada nos exames de laboratório, a maquinazinha e tal. E foi ficando, eu fui ficando. Aí tinha dia que eu não conseguia levantar para ir no banheiro, eu tinha que fazer xixi deitada na cama. Aí o dia que tiraram o remédio, porque aí eles entenderam que alguma contração estava acontecendo, mas que não estava sendo identificada. Então, eles colocaram o tal do que chamam de tocolítico, que é para segurar a contração. E aí, quando colocava o tocolítico, eu ficava bem, andava para tudo que era lado. Na hora que tiravam o tocolítico, eu não andava, a barriga endurecia e eu chorava. Então, eles entenderam que o neném ia nascer. De alguma forma, algo estava acontecendo no corpo que ia nascer. E aí, depois de muito, meu médico muito pesquisar e tal, chegou à conclusão que o que eu estava tendo era síndrome do útero hiperativo, que é uma condição que ataca as mulheres do Ocidente. Não existe relatos na Ásia desse tipo de sintoma. E também não se sabe a origem desse sintoma. Fala assim, porque comeu alguma coisa ou não se hidratou direito. Não existe a origem, simplesmente acontece que o útero fica super sensível. Então, qualquer movimento que o neném faz dentro do útero ativa o útero para contrair. E não é culpa, tadinho, do Telzinho. Eu não sei se o meu corpo ficou fraco depois da cirurgia ou ficou fraco depois que eu engravidei, ou se foi porque eu fiz a limpeza do útero. Não sei se quem acompanha o canal sabe que eu tinha 3 embriões. O primeiro foi a Lia, o segundo eu perdi. E depois que eu perdi o segundo, a minha médica, ela limpou o meu útero, porque eu tava cheio de tumorzinhos dentro do útero. Eu fiz uma cirurgia, essa cirurgia, inclusive, aqui na Coreia, ela é considerada uma cirurgia que o plano de saúde te reembolsa. É uma cirurgia necessária, porque ela previne câncer. É como se fosse o primeiro estágio do câncer, digamos assim, para originar o câncer. Depois de 40 dias internada, aí marcou a cirurgia. Mas enfim, deu tudo certo. E aí meu neném nasceu aqui. Tá dormindo. Ai, meu Deus, mamãe não me acorda. Então foi isso, gente. Foi assim que eu fui parar no hospital. Então, gente, eu peço pra vocês, se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam, deixem aquele like, comentem, compartilhem. Conto com vocês para o próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Um beijo.